Olá, pessoas queridas, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos a essa aula. Se a gente ainda não se conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as causas do bullying e do cyberbullying, tá certo? Eu até trouxe a minha pequena colinha em papel, né? Que na verdade não é cola, né? É só uma orientação com alguns tópicos. Só pra gente não se perder, pra gente ter certeza que vamos abordar aqui alguns temas mais relevantes, tudo bem? E aí também você entra, participa no chat e veja qual é o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, tudo bem? Então bora lá. Então vamos lá, meus amigos. Espero que vocês estejam ouvindo bem, né? Todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Então, primeiramente, é importante ressaltar, as pessoas sempre me perguntam se bullying é crime. Na verdade, o bullying não é crime. O bullying, ele é um fenômeno sociológico, tá certo? Por quê? Porque a gente ainda não tem essa figura no Código Penal, a figura bullying no Código Penal. Então, nós temos aí um fenômeno da sociologia que, obviamente, reverbera aqui no direito. Como assim? Então, todas as vezes que se fala de bullying, a lei pede que seja agressões, exclusões físicas ou psicológicas por qualquer meio físico ou virtual, tá certo? Presencial ou virtual, que ameaça, que exclui, que maltrata, que degrada essa vítima. Pode ter uma relação de desigualdade, né? A lei falou basicamente sobre isso, foi bastante infeliz, né? Porque muitas vezes nós temos aí os casos de bullying e cyberbullying, que são as vinganças muito conhecidas aí, principalmente por quem trabalha em escola, tá certo? Então, veja, uma das coisas que é muito importante você ver se é reiterado, se é feito de forma repetitiva. Então, não é porque um evento aconteceu de forma isolada que não vai ter apreciação do direito, vai. Os incidentes de agressão, de exclusão, de violência, tudo isso vai sim ser apreciado pelo direito, tudo bem? Só que eu queria falar um pouquinho dessas causas, o que gera esse ato ilícito, né? Que é um ato ilícito civil, um ato ilícito criminal. E veja, a lei do bullying não colocou limitação de idade. Quem pode ser vítima, pais, alunos e agressores. Quem pode ser agressor, pais, alunos e agressores. Então, já que a lei não colocou essa limitação de idade, veja, nós temos que analisar isso da forma do direito. Então, todas as vezes que é feito um comentário muito injurioso sobre o professor ali no grupinho de WhatsApp de mães, então isso também vai... Professor tem honra, gente, é uma coisa bem assustadora, mas professor tem honra, tem dignidade, não é? E precisa ser respeitado, né? Então, ainda que você não acredite que o professor mereça esse respeito, veja, tem uma previsão legal. Na qualidade de Homo sapiens, o professor sim merece esse respeito. Então, das causas, nós temos causas raciais, nós temos causas sociais, nós temos causas culturais, nós temos causas econômicas e temos causas LGBTQIA+, tudo bem? Então, vamos lá nos apropriar dessas causas. Primeiras causas raciais. Minha gente, isso é mais óbvio do que... É o óbvio lulante, mas temos que tratar. Estamos num país machista e extremamente racista, tá certo? Então, essa causa racial, ela pesa bastante. Eu também colocaria como causa racial, colocaria também os problemas relacionados à etnia e religião. Porque as pessoas gostam bastante de falar, porque os judeus são isso, porque os negros são isso, porque os indígenas são isso. Então, sempre tem essa rotulação ou ligada à raça ou ligada a uma religião. Então, tudo que é diferente as pessoas estranham, tá? Então, veja... Se você não tá dentro daquele padrão racial, você começa a ser olhado diferente.
Isso vale também, tá, para as instituições de ensino, né? Uma das coisas que eu falo para tomar muito cuidado é para ver se, principalmente o banco de dados da escola não está tratando a criança ou o adolescente de forma discriminatória dentro desse banco de dados. Ou seja, isso acontece bastante. Nossa, tem um negócio preto aqui. Pronto. Era o protetor da câmera. Então, gente, ó, isso aqui é segurança digital, tá? Então, como é que você protege a câmera? Põe essa treca. Então, vamos lá. Então, essas são as causas raciais e muitas vezes, quando você vai fazer essa coleta de dados, que era isso que eu estava falando, o que acontece? Nesta coleta de dados, você acaba discriminando. Porque você fala, não, tem muito negro nessa sala, ou tem muito indígena nessa sala, tem muito, sabe, todas as vezes que você pega esta característica para causar qualquer forma de discriminação, você viola a lei do bullying e a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, é um super combo criminal, né? Então, temos aqui o segundo aspecto, que é o aspecto social. Esse acontece muito, né, gente? Peraí, deixa eu só dar um oizinho, pessoal do Insta. Então, nós temos aqui as causas sociais. Então, quando a gente fala de causas sociais, nós temos tudo que envolve o convívio em sociedade. Então, nós temos aqui o popular, o menos popular, né? O nerd, né? O CDF, e tem gente que até hoje não sabe o que é CDF, né? Então, não me compre dizer o que é numa live. Entretanto, temos tudo isso essas relações que existem dentro da escola, que obviamente todo mundo conhece, isso, high school, isso tudo é tema de 1 trilhão aí de filmes americanos de baixo orçamento, certo? Então, todas as vezes que você fala dessas causas sociais, importante, você tem que entender que inevitavelmente as pessoas se fecham em grupos, tá? Então o ser humano, por ser um ser social, ele vai se fechando em grupos. Se fecha em grupo de acordo com afinidade, de acordo com os interesses, de acordo, né? É muito difícil que uma pessoa extremamente, que o CDF esteja no grupo do esportista, sabe? Então, é isso que você precisa analisar, meus queridos, que essas causas sociais, elas acontecem porque muitas vezes a própria escola faz essa segregação. A própria escola faz esta inclusão, essa exclusão deste aluno, tudo bem? Então, vejam, o papel da escola, meu querido, é socializar. Então, não adianta falar, porque sempre existiu panelinha, desde que mundo é mundo. Sim, meus amores, sempre existiu panelinha, sempre existiu bullying, sempre existiu cyberbullying. Só que agora a nossa sociedade exige, por meio de leis e regulamentos, que você faça algo, não que você fique olhando e fazendo egípcia, tá certo? Então, e é isso que as escolas precisam ensinar para os alunos. Peraí, você tá olhando seu amigo ser insultado, ser difamado, ser humilhado no grupo do WhatsApp e você tá de boa na lagoa, sabe? Tá tudo bem. Não vi, não sei do que se trata. Péssima, né, gente? Pior impossível. Então vejam, não esqueçam nunca que escola precisa socializar. Pouco importa que a agressão ocorreu no grupo do WhatsApp, ocorreu no grupo do Telegram, ocorreu no grupo lunar. Não importa. Você, escola, tem o dever de socializar. Terceira causa cultural. Muitas vezes as pessoas têm esses conflitos de cultura, né? Então, de forma extremamente bizarra, eu escuto as pessoas falando, fulano não tem cultura. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Vamos explicar. A tia vai explicar o que é cultura, tá?
Cultura é a manifestação de um povo, que seja pela língua, seja pela religião, seja pela vestimenta, certo? Então, olha só, tá certo? Nas culturas indígenas é muito normal o bebê ficar no colo da mãe até 2, 3 anos de idade e vai trocando de colos, né? Por quê? E aí o bebê não põe a mão ou não põe os pezinhos no chão. Isso é uma cultura, é um hábito, né? E aí vem a pessoa lá e fala: ai, põe essa criança no chão, tá mimando. Veja, tudo tem uma razão de ser, né? Essa criança não fica no chão, por quê? Porque para os indígenas, né? Se ela bota a criança no chão, ela pode ser picada, mordida, tudo isso, tá certo? Então, veja, cultura também é as formas de sotaque. Então, por exemplo, na terra do meu voinho, no Maranhão, tem um sotaque acentuado? Claro que tem, né? No Nordeste tem esse sotaque muito acentuado, como no Sul o pessoal fala bate, né? E como aqui em São Paulo, você fala porta, né? Porquê? E isso são manifestações culturais, tá certo? Então, falar sobre a norma culta, e eu não dou palco para palhaço, né? Nesse caso, palhaça, não existe norma culta, tá certo? Então, se a pessoa, assim, sabe, o Jeca Tatu, né, que fala em nós vai, nós vem, isso é um fenômeno de cultura. Então, se a escola não prepara esses alunos para olhar esses fenômenos de cultura, o que vai acontecer? Ele vai num bar mitzvah de um amigo e não vai saber o que está acontecendo lá. Ele vai numa cerimônia budista e não tem ideia do que está acontecendo lá. E aí começa, tá, fulano é careca, por que tá dividido? Mulher de um lado, homem do outro. Gente, por isso que eu falo que um mínimo dessa parte, né, que muitas vezes a sociologia só vai aparecer aí no ensino médio lá pelo 3º ano. Pelo amor de Deus, tinha que começar de agora. Justamente para quê? Para esses adolescentes não ficarem um bando de alienados, né? Fica o quê? No TikTok, fazendo dança, sobe, desce. Então, ok, isso também é manifestação cultural, mas precisa ser um pouquinho além disso, tá? Então, agachar até o chão também no funk é manifestação cultural. Você pode não gostar, mas é manifestação cultura, tá certo? Então, vamos lá. Causas econômicas. Sim, isso existe muito. Em qualquer tipo de escola, tá? Escola pública, escola privada, enfim. Por quê? Em escola pública, a gente vê bastante esse fenômeno do bullying e do cyberbullying, especialmente, né, nos casos dos egressos de escolas particulares que não conseguiram pagar a mensalidade e foram lá para a escola pública, né? Então, playboy, patricinha, filhinha de papai, e aí apanha horrores e é aquele circo sem precedentes. E nós também temos aqui esse fenômeno dentro das escolas particulares, né? Quem é o mais rico? Você é o fulano, é ricão, né? Ele vem com o carro tal. Não, fulano tem grana. Não, fulano é fuleiro, né? Não, aquele ali é fuleiro, é bolsista. Ou bolsista ali, né? Parece que bolsista já é um xingamento. Enfim, eu acho muito louvável quando as escolas fazem esse processo, dando essas bolsas. Entretanto, a partir do momento que você dá a bolsa, você tem que dar o quê? A informação de como esse aluno tem que ser recebido. Gente, na minha época de colégio, tinha uma menina que era bolsista e negra. Que essa menina passou. Era eu mais uma menina que conversávamos com ela. Ela passou horrores. Falavam que ela fedia, falava que... Olha... E a gente realmente viu essa menina ser humilhada até ela não aguentar mais.
Ninguém queria fazer trabalho com ela. Era uma coisa horrorosa. E uma menina calma, tranquila, simpática. Lembro dela com carinho. Mas ela não suportou o colégio que eu estudava. Então vamos lá. E aí nós temos a última questão, que é a comunidade LGBTQIA+. Então vamos lá. As escolas estão preparadas para receber as crianças queer? Não. As escolas estão preparadas para dar uma orientação sexual decente? Não. As escolas estão preparadas para fazer a integração, né? Principalmente no caso, né, de trans. E principalmente isso ocorre dentro de adolescentes, né? Então, no caso de adolescentes que estão nesse processo de transição, que estão sendo acompanhados por psicólogo, por psiquiatra. Veja, você tem o poder e dever de dar todo o suporte para esta criança ou para esse adolescente, tá certo? Quando eu falo suporte, não é cura gay. Quando eu falo suporte, não é tentativa de conversão. Quando eu falo suporte, é literalmente se colocar à disposição. O que faz um suporte? Então vamos lá, né? Quando você faz o suporte, você coloca aqui, você não fala, caneta, vai mais pra cá, vai mais pra lá, vai mais pra cá. Não, você é o suporte, entendeu? Você vai ficar aqui, no suporte. E ninguém pediu a sua opinião, tá? Então, se o pai e a mãe pedirem a sua opinião, você dá. Se eles não pedirem, você não dá. E, por favor, tá? Tente não ser bizarro nesse momento, porque imagino que essa criança, esse adolescente já está passando por uma situação extremamente difícil. Ele nem terminou ainda de ter o cérebrozinho dele. O cérebrozinho dele não está formado. Existem muitos estudos que falam que o cérebro vai terminar de ser formado ali 23 anos. Nossa! Então você imagina, ele tá nesse processo, então você tem que dar o suporte. Então vamos lá. Suporte também não é colocar banheiro para crianças e adolescentes trans, nem para professores trans. Não faça isso. Pior do que isso, tá? Eu acho que só existia nos Estados Unidos, né? Naquela época da grande segregação racial, e que tinha banheiros de pessoas brancas, banheiros de pessoas negras, assento para pessoas brancas, assento para pessoas negras. Então, isso é bizonho. Tá? Então, quando a escola fala, eu tenho um banheiro para pessoas trans, a minha vontade é pegar o suporte aqui e encher a cara do diretor de tapa, porque isso não vai ajudar, isso só vai piorar a situação. Mas nós estamos agregando. Não, você não está agregando, você está discriminando. E da onde eu vi essa fala? Eu tenho que indicar, ela é maravilhosa, Rita Von Hunt. Então, que é uma professora maravilhosa que eu acompanho. Então, ela traz temas de sociologia, de cultura. Então, nossa, cada vez mais eu estou apaixonada por Rita Von Hunt, que obviamente é uma drag, né? Que é interpretada por Guilherme Terrini. Então, mas o trabalho deles é maravilhoso. É uma coisa assim incrível. Eu escuto Guilherme Terrini, eu quero morrer de alegria. Eu escuto Rita Von Hunt, eu quero morrer de alegria. Então, os dois são maravilhosos. Então, veja, a partir do momento que a gente sabe distinguir, né? Então, eu assisto direto uma drag queen falando exatamente de sociologia, de cultura, de marxismo e indicando livros. Qual é o problema? Nenhum, né? Então, outra coisa que eu também aviso muito para as escolas: cuidado quando você fala sobre opção sexual.
Ah, essa é a sua opção sexual. A pessoa, gente, vamos lá, tá? Eu já fiz esse teste comigo. Então eu falei, ok, se é uma opção, eu vou optar por ser homossexual. Aí eu optei, falei, tá bom. Não rolou pra mim, não deu certo. Porque realmente não é a minha vibe. Mas é a vibe de outras pessoas. Então, gente, a gente não pode falar que é uma opção. Você não escolhe ser hétero, você não escolhe ser LGBTQIA+. Você nasce com isso, você vira e fala, ai, eu quero um DNA diferente. Vamos fazer o seguinte, tem a opção sexual, uma opção de DNA, você imagina isso? Aí você vai optando, né, pelo seu DNA. Então, vamos lá, gente, vamos ser racional, vamos fazer parte da solução e não dos problemas e não das causas. E, infelizmente, o que eu vejo na comunidade LGBTQIA+, é a causa de muitos casos de bullying, de cyberbullying, é de uma escola despreparada para entender os movimentos de cultura, despreparada para informar essas crianças e esses adolescentes. Eu tô falando para informar. A formação, a educação, isso são os pais que tem que dar, tudo bem? A informação você tem que dar. E aí, cada um que tome a sua decisão, certo? Da mesma forma que você não vai influenciar, que você tem que ser engenheiro, fulano, você não vai ser engenheiro? Como é que você não vai ser engenheiro? Pelo amor de Deus, você tem que ser engenheiro. Ele, tá, mas eu só gosto de matemática, eu não quero ser engenheiro. Você tá entendendo? Você não força o seu aluno a ser engenheiro, a ser advogado, a ser publicitário, a não ser nada. Ele não pode não querer fazer curso superior. Quem diz que é obrigado a fazer curso superior? Eu até acho. E obviamente que tem algumas profissões que são exigidas o curso superior e é necessário que tenha o curso superior. Vide direito, medicina, engenharia, é realmente que precisa de processo e procedimento. Marketing, tenho minhas dúvidas. Publicidade também, tenho minhas dúvidas. Então, existem várias profissões, e profissões ainda, veja, que você não conhece. Então, tem gente que trabalha, por exemplo, com TI, não tem faculdade? Será realmente que precisa de faculdade ou precisa de proatividade? Será que a faculdade realmente não vai emborrecer aquela pessoinha? São coisas que nós devemos questionar o jovem e deixar ele responder. Olha que coisa boa, quando você faz uma pergunta, você espera a resposta. Isso que é o bacana, tá? Então, todas as vezes que você questiona o jovem, aguarde a resposta. Ah, mas o jovem não tem nada na cabeça. É verdade, e nem tem que ter, tá? A própria lei acha que ele não tem nada na cabeça. E não é o seu papel achar que ele vai ser o novo prêmio Nobel, é simplesmente ouvir. Então, se coloque no lugar de ouvinte, para depois, em parceria com a família, em parceria com o psicólogo, com o psiquiatra, com os outros profissionais que atuam, para que você possa tomar a medida mais coerente de acordo com o que esse jovem precisa. Ai, Ana, mas esse é um momento que ajuda? Não, isso tudo está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então aqui ninguém criou nada, não tem movimento Paz e Amor, é só lei, tá bom? Então, eu tô encerrando aqui a aula e justamente para que você tenha, e deixando para você um pedido de criatividade escolar, um pedido de proatividade escolar, um pedido para que você saiba ouvir. Então, todas as vezes que a gente sabe ouvir, você vai entender a causa do bullying e vai entender também como que você vai poder combater. Mas para isso, precisa ouvir. Tudo bem? Uma excelente semana para vocês. Tchau!